Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Emílio Faro elogia a postura do Vasco em vitória e vê bom adubo para novo treinador. O Cruz Maltino derrotou o Cruzeiro no Maracanã. No seu segundo jogo à frente do Vasco, o treinador interino Emílio Faro conseguiu a sua segunda vitória pela equipe carioca. Com o Maracanã com mais de 63 mil torcedores, o clube carioca derrotou o Cruzeiro por 1-0 e se consolidou ainda mais no G4 da Série B. Ao fim da partida, o profissional elogiou a forma como a equipe encarou a final contra o líder da competição. Abre aspas, o sentimento vai de encontro ao que a gente conversou antes do jogo. A gente tinha de usufruir desse público que estava previsto. Era um jogo no Maracanã com duas equipes tradicionais se enfrentando em um ambiente que não as pertence. Viemos a um jogo da 12ª rodada, mas com uma aparência total de final de campeonato. Chegamos aqui e disputamos o jogo como tal. Usamos a máxima do futebol, decisão não se joga, se ganha, e conseguimos, fecha aspas, disse Emílio Faro. A vitória sobre o Cruzeiro deverá ser a última de Faro no comando do Cruz Maltino. Isso porque o Vasco já acertou com Maurício Souza, ex-treinador das categorias de base do Flamengo e que poderá fazer a sua estreia no próximo compromisso do Vasco contra o Londrina, fora de casa pela Série B. Emílio falou sobre o trabalho que vem sendo feito no clube. Abre aspas, quem chegar vai encontrar uma plantação com um bom adubo, uma área pavimentada. Não se trata do Emílio, se trata do Vasco. A gente vive um mundo hoje com tantas pessoas querendo chegar ao topo, mas eu tenho muito orgulho do que faço há 35 anos no futebol. Dar suporte a quem está no topo, fecha aspas, disse o profissional. Emílio Faro foi muito bem elogiado pela torcida do Vasco logo após as duas vitórias seguidas no comando do Cruz Maltino, enquanto o Vasco ainda não havia contratado um técnico oficialmente. Os torcedores, inclusive, fizeram campanha para que Emílio fosse efetivado como técnico do Vasco. Com a vitória em cima do Cruzeiro, o Vasco chegou aos seus 24 pontos e se consolidou na terceira colocação da tabela, a 1 ponto do vice-líder Bahia e a 4 do Cruzeiro, que é o líder. O Cruz Maltino ainda é o único invicto na competição com 6 vitórias e 6 empates. Apesar da derrota fora de casa, a Raposa manteve a liderança, estacionando nos 28 pontos. E aí, torcedor vascaíno, qual é a sua avaliação em relação ao trabalho feito por Emílio Faro no comando do Vasco nessas duas partidas, onde o clube saiu vitorioso contra o Náutico e agora por último contra o Cruzeiro? Deixa nos comentários a sua opinião. Roger Flores e Mauro César se rendem à torcida do Vasco após show em um Maracanã lotado. O jornalista Mauro César, que é flamenguista assumido, se rendeu para a torcida do Vasco na partida contra o Cruzeiro. O comentarista enalteceu mais uma vez a festa dos Cruz Maltinos no Maracanã, mas fez questão de dizer que não se surpreende com isso, porque é algo comum na história do gigante da colina. Abre aspas, eu acho que as pessoas perdem a noção do tamanho do clube por conta destes 4 rebaixamentos. É a 5ª vez na Série B, é repetente a Série B, não conseguiu subir, mas o que a torcida do Vasco fez não me surpreende nem um pouco, porque conheço o Vasco e é isso aí. Eu sempre vi o Vasco assim, com o Maracanã lotado, não só São Januário, que é um estádio menor, mas que eu acho um estádio sensacional, até pela relação da torcida com o estádio. O Vasco é isso, para mim não é nenhuma novidade, estou careca de ver. Sou velho bastante para ter visto isso muitas vezes com a torcida do Vasco, fecha aspas, disse Mauro César. Roger Flores ainda rasgou elogios à torcida do Vasco, abre aspas, pelo amor de Deus, Vasco e Cruzeiro voltem para a Série A, a gente mostra, parabeniza, mas essa festa toda merece ser na primeira divisão, fecha aspas, disse Roger Flores, elogiando a linda festa no Maracanã. O ex-jogador ainda prosseguiu dizendo, abre aspas, o vascaíno está em qualquer estádio e consegue demonstrar o seu amor em qualquer lugar do Brasil, fecha aspas, disse o ex-jogador que agora se tornou comentarista. Mauro César ainda citou os problemas do Vasco, abre aspas,
Isso é um reflexo de um apequenamento do Vasco, por culpa dos coveiros do clube. A política do Vasco derruba o clube. Há quanto tempo o Vasco não joga no Maracanã contra um grande clube em uma partida como essa? Já vimos o Vasco jogar contra o Ceará com o Maracanã lotado e a torcida xingando o presidente. Acesso com protestos. Essa história está se repetindo. O problema é o Vasco fazer jogo no Maracanã lotado contra o Cruzeiro na Série B. Tem que ser na Série A. Fecha aspas, disse o comentarista. Vasco anuncia a contratação do técnico Maurício Souza. Junto com ele vem reforço vindo do Cuiabá. O Vasco oficializou a chegada do técnico Maurício Souza para a sequência da temporada da Série B do Brasileirão. O treinador será o substituto de Zé Ricardo, que foi para o Japão. O Vasco anunciou na tarde desta segunda-feira, dia 13, a contratação do técnico Maurício Souza, que chega ao Cruz Maltino para substituir Zé Ricardo, que deixou o clube na última semana para assumir o Shimizu S-Pulse do Japão. Maurício trabalhou como treinador no Sub-20 do Flamengo e já comandou a equipe principal de maneira interina em algumas oportunidades. O acordo do Vasco com Maurício Souza já estava encaminhado desde o final de semana. Ele chega com um contrato até dezembro deste ano para comandar o time na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador de 48 anos teve vitoriosa passagem pelas categorias de base do Flamengo, mas chegou a comandar a equipe principal do rubro-negro de maneira interina. Maurício foi auxiliar técnico ainda no Atlético Paranaense em seu último trabalho no futebol. Ele deve assumir o Vasco no primeiro treino que acontece nesta terça-feira, dia 14. Com Maurício Souza, chega ao Vasco também o auxiliar técnico português João Corrêa. Seu trabalho mais recente foi como analista de desempenho do técnico Alberto Valentim no Cuiabá. Ele já trabalhou em equipes como Benfica, 1º de dezembro, Estoril Praia e AEK. Mas e aí, torcedor Cruz Maltino, qual é a sua opinião em relação ao novo técnico do Vasco, Maurício Souza? Você acha que a diretoria acertou ou errou nesta contratação para ser o novo técnico do Vasco? Deixa nos comentários o que você acha. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo.